Olá, agora nós vamos para a nossa aula sobre aplicação dos conceitos de razão e proporção na física. Tem muito mais do que nós vamos falar, mas a ideia é você compreender sempre como a matemática é a base das várias ciências, né? E uma aplicação também interdisciplinar, né? Que aí nós falamos da biologia, da química, da física, poderíamos falar também da geografia, em algumas partes, e aumentar o escopo da química e da física, né? Mas é para ter noção mesmo da aplicação dessa noção simples de matemática básica nas ciências. Agora nós vamos falar na física de duas grandezas muito importantes, né, que é a velocidade e a aceleração, e vamos dar um exemplo na ótica. Exemplo simples, a ideia não é aprofundar os conceitos de física, a ideia é apenas utilizar as noções para o entendimento do raciocínio matemático dos fenômenos, nesse caso, os fenômenos físicos, né? Então, o comentário mais importante sobre isso é que não tem como você ser um bom físico sem saber matemática. Podemos dizer que não dá para ser um bom biólogo sem um conhecimento bom de química. Então, a física tem no seu escopo básico a matemática. A matemática ainda é devedora da física. Alguns conceitos físicos dentro da quântica, por exemplo, prescindem de uma melhora da matemática que ainda não aconteceu. Coisas para o futuro, para os pesquisadores da área, né? Então a física, isso não é novidade alguma, usa a matemática como sua principal ferramenta. Nós já vimos nos gases ideais, que a física também estuda, e vamos ver agora, especificamente para o nosso caso, velocidade e aceleração escalar. Lembrando que a velocidade determina a rapidez do movimento de um corpo, né? E a aceleração é o quanto que ele aumenta a velocidade ao longo do tempo. Escalar, para não falarmos de mais detalhes, mas basicamente a questão da velocidade, quando nós nós vamos trabalhar dentro do chamado movimento retilíneo uniforme. E vamos falar da velocidade uniforme. Nós, dentro da matemática básica, não temos uma condição de tratar, por exemplo, a velocidade instantânea sem considerar limite e cálculo, né? Então, a velocidade dentro do chamado movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade constante. Então, considerando que a velocidade é constante e a aceleração é constante, é que nós vamos trabalhar as bases da razão e proporção aqui na física, tá? Obviamente que eu estou considerando que você sabe o que é um movimento retilíneo uniforme, né? Então, no movimento retilíneo uniforme, independente da situação, nós temos que S, que é o deslocamento, é diretamente proporcional ao tempo. Quanto maior o tempo de um móvel, mais ele desloca, né? E a velocidade é constante. Então, de acordo com isso, nós temos o quê? Quando nós temos a velocidade constante? A variação do espaço sobre a variação do tempo ocorre de modo constante. Na natureza, isso praticamente não existe, né? Isso é espaço final para um trecho menos o inicial,
dividido pelo tempo correspondente em cada trecho. E aí, constantemente, falar assim, né? Isso gera a velocidade que nós vamos chamar de Vzinho aqui. Como nós já vimos fartamente nesse curso, principalmente em proporção, o gráfico é o gráfico S sobre T. S, espaço, T, tempo, e aí nós teremos uma reta, e ela determina a velocidade. Relembrando, ó, a taxa de variação, a gente aprendeu a calcular, ó, a razão incremental é ΔS sobre ΔT. Ó. Então, essa velocidade é facilmente ser calculado como a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Da mesma forma, aí vem o conceito de limite. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, e fazer com que nós nos aproximemos utilizando essa taxa de variação do ponto que me interessa em T, ó, aqui, é que eu tenho a noção de limite, né? Então, quando eu tenho o limite da velocidade, vou ter a velocidade instantânea. Se entrar aqui na maneira de escrever limite, vou colocar aqui, ó, S2 menos S1, 1, né? Não I. T2 sobre menos, né? T2 sobre T1, de tal modo que o ΔT, ou seja, a variação do tempo, tende a zero. Então, isso aqui caracteriza a velocidade instantânea, no ponto que me interessa. A velocidade média pode ser pego em qualquer ponto dessa reta. Veja que o raciocínio matemático é bem simples, né? O raciocínio de razão e proporção é simples. É uma proporção, e nós, dentro dessa proporção nós temos a reta, no caso que é a velocidade, que é a constante, aí a gente consegue fazer os cálculos. Vamos fazer um exercício simples sobre isso, desse capítulo de aula, exercício número 1, sobre velocidade. Ele diz assim, ó, um móvel saindo da origem, aí quando a gente fala origem, se considera o tempo zero, né? Tempo inicial zero, tempo marcado, né? Percorre 160 quilômetros. Esse K de quilômetro aqui é minúsculo, viu? Entre dois pontos. Lembra que velocidade, nós estamos falando de móvel na física, mas velocidade pode ser, por exemplo, velocidade do crescimento de cabelo, do crescimento de uma árvore, de uma planta, considerando as relações, né, que nos interessam. Mas aqui o mais comum é nós falarmos da velocidade aqui, ó, entre dois pontos em 24 horas. 2 horas. 24 horas é tempo demais, vai ser uma corrida. Vou perguntar aqui qual a velocidade escalar média. Só a velocidade tá bom. Velocidade escalar. No movimento retilíneo uniforme. Se não for, nós não temos como calcular, né? Temos, né? Com outros recursos da matemática, ok? Solução. Vamos solucionar aqui, ó, colocando os dados.
no S1 ele saiu da origem, vou considerar ponto zero. O S2, entre esses dois pontos, foi 160 quilômetros. Então, no tempo 1, nós vamos ter tempo zero, obviamente. E no tempo 2, que é o tempo final, vamos ter 2 horas. Então, aqui basta a gente aplicar, então, a fórmula da velocidade escalar, que vai ser, vamos colocar S2 menos S1, dividido T2 menos T1. Então, S2, 160 quilômetros, menos zero. Vamos colocar, não vamos precisar colocar 0 quilômetros, né? Mas vamos colocar. E o tempo em hora vai ser 2 horas menos 0 horas. 0 hora, né? Isso, obviamente, vai ser 160 quilômetros. 160 menos 0 é 160 e 2 menos 0 é 2, né? Então, a velocidade aqui, ó, vai ser igual a 80 quilômetros por hora. Bem simples. Assim, podemos fazer, teve um exercício de vestibular perguntando o tempo de crescimento de um cabelo em 10 anos. E nós temos alguns exercícios, aí sim envolve também matemática básica, mas foge de razão e proporção de maneira direta, que é o crescimento, por exemplo, de uma ferida no corpo do indivíduo, porque como ela cresce circularmente, né, aí a gente vai trabalhar com área, ou a área de uma pastagem, crescimento de uma pastagem, por exemplo. Quando nós trabalhamos com aceleração, a aceleração aqui para nós, para utilizar esses conceitos, é uma aceleração constante. E a aceleração constante está dentro do que nós chamamos de movimento uniformemente variado, MUV. Dentro do movimento uniformemente variado, a aceleração tem que ser a constante, como a gente escreveu ali. Então, nós também temos aqui, ó, dentro disso, que continuando, né, com o raciocínio, né, de pensar em termos de aceleração e velocidade, a gente tem que entender assim, a aceleração é o ganho de velocidade no movimento, ou seja, é o quanto de que a velocidade vai variar ao longo do tempo, né? Dentro disso, nós vamos colocar que V a velocidade, opa, vou voltar aqui para considerando isso, a velocidade, ela é diretamente proporcional ao tempo. Porque como ela varia de tempo em tempo, né? Quanto mais tempo, mais nós vamos ter um acréscimo de velocidade no movimento uniformemente variado. Como a aceleração é constante, vamos chamar de A mesmo, né? Vamos fazer aqui ΔV sobre ΔT. Eu estou usando palavras e raciocínios idênticos ao raciocínio de Newton, na qual ele buscou entender e gerar o cálculo, ele chamou de fluxos, né? Para poder descobrir a aceleração, ele acabou descobrindo o cálculo diferencial, o cálculo integral, diferencial, verdade. Então isso aqui é a aceleração. É uma história interessante, né? Como que ele fez, como que Leibniz fez. Leibniz foi mais matemático, mais geométrico. O Newton, em termos matemáticos mesmo, não obstante ser um grande matemático, considerado o maior gênio da humanidade, pelas descobertas que ele fez, no tempo que ele fez e como ele fez, a parte matemática do cálculo que ele desenvolveu, ela ficou a desejar em relação a Leibniz. Então aqui nós faremos o gráfico V
em relação a t, e aí a reta é a aceleração, que é a constante no movimento uniformemente variado. Do mesmo modo, nós conseguimos achar a aceleração escalar média, que vai ser simplesmente V2 menos V1, dividido por T2 menos T1. E a aceleração instantânea, ou seja, a aceleração no ponto, né, de interesse, por exemplo, que aqui vai ser o ΔV sobre ΔT. Então, se nós formos pegar um ponto, ó, e quisermos chegar nesse ponto, nós vamos fazer a variação de t também chegar a zero, que é a noção de limite. Então, a aceleração instantânea também, vou colocar aqui diferente lá de cima, né? Vou fazer ΔV sobre ΔT, desde que o ΔT tende a zero. Então, quanto mais próximo eu conseguir pegar o valor de t, em que a diferença entre os dois tempos seja mais próximo de zero, mais verossímil, mais exato vai ser a velocidade instantânea, ok? Vamos fazer um exercício. Esse aqui é o exercício 2 da nossa aula. Um móvel em linha reta. Veja que nós sempre consideramos o ideal para os raciocínios básicos, né? Porque essa situação ideal ela praticamente não ocorre, né? Por isso nós precisamos de uma matemática melhor para poder fazer os cálculos de velocidade, de aceleração. No instante de 4 segundos, tem velocidade 6 metros por segundo. No instante t, vou colocar no instante 7 segundos, né? Podemos chamar até de T2 aqui. A velocidade é de 12 metros por segundo. Calcular a aceleração média. Então, a solução é simples também, só colocar os dados e aplicar a fórmula que nós vimos em cima, derivada da análise do gráfico, né? Então, em T1, nós temos 4 segundos. A velocidade 1 correspondente a 4 segundos é 6 metros por segundo. Em T2, 7 segundos. Em V2, a velocidade 12 metros por segundo. Então, o que nós queremos achar? Aceleração média. Vamos achar em... Vai ser, como a gente viu, V2 menos V1, dividido pela diferença do tempo, T2 menos T1, aplicando. Mas é simples assim, para entender a base, O resto vem de raciocínios mais elaborados, de perguntas mais elaboradas, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 12,0 metros por segundo, menos
6,0 metros por segundo. E aqui embaixo, 7 segundos menos 3 segundos. A aceleração média vai ser igual a 12 menos 6 dá 6, né? Metros, vou fazer assim, ó, até para dar uma relembrada, né? Qual que vai ser a unidade de aceleração. Dividido por 7 menos 3, 4. 7 menos 3? Não, por que eu botei 3? Olha só, eu já coloquei a resposta, né? É 7 menos 4. Olha que coisa interessante isso, né? Já fiz a conta. 7 menos 4, 3 segundos. Vou colocar o segundo aqui na frente, ó, fica segundo multiplicado por segundo. Então, 6 dividido por 3, nós temos 2 metros dividido por segundo vezes segundo, que é segundo ao quadrado. Então, a aceleração é a cada segundo 2 metros. 2 metros por segundo de velocidade. Então, a cada segundo ocorre um incremento de 2 metros por segundo na velocidade. Praticamente também é difícil de acontecer. Então, para terminar aqui ó, o nosso raciocínio sobre a física, vamos falar aqui da razão e proporção nos estudos de ótica. Mas nos estudos simples, considerando a máquina fotográfica antiga, modelo para a gente fazer esse estudo vai ser uma câmara escura. Ou pode ser uma câmara ou uma câmera, mas vamos colocar uma câmara escura. E dentro dessa câmara escura, a maneira como a imagem se forma, nós teremos uma semelhança de triângulos, que foi a base de razão e proporção também. Considerando isso, nós vamos ter uma ideia de como que é formada a imagem dentro da máquina fotográfica antiga, né? Hoje nós nem temos mais isso. Hoje são os celulares que fazem essas fotos, né? Houve um tempo que não era assim. As coisas eram mais difíceis de fazer. Eu devia precisar ficar lá em pé parado durante o tempo. A família ia tirar foto, né? Uma situação bem interessante. Demorava. Aí juntava a família. Aí tinha um fotógrafo, tinha uma profissão em que ele tinha que ser um conhecedor de química. Porque ele tinha que fazer lá os experimentos, né, lá na câmera escura, fazer o trabalho. Quando eu fiz meu mestrado, tive que fazer isso. A gente tirava eletromicrografia, microscópio eletrônico, e na eletromicrografia a gente tinha que revelar depois. Isso aí não foi no meu mestrado, não. Isso aí foi enquanto eu fazia iniciação científica. Trabalhava com microscópio eletrônico e a gente tinha que tirar as fotos. E aí a gente ia lá e ia fazer a revelação, que era toda uma parte química, todo um processo químico interessante. Então vamos pegar aqui ó, um buraco nessa câmara escura. Então considere que isso aqui é uma câmara escura, tá certo? Nós vou colocar aqui um objeto nessa câmara escura. Uma seta, né? Mais fácil. Vou colocar essa seta aqui. A luz, colocar esse buraquinho para cima, para a gente poder criar um triângulo, dois triângulos retângulos, e aí fica mais fácil você enxergar a semelhança de triângulo. A luz entra aqui, ó, nesse buraquinho. Isso. E aí, nós vamos também pegar aqui, ó, tem que passar por esse buraquinho aqui, ó, uma linha,
Isso, aqui. Como eu errei o buraco, vou fazer o buraco em outro lugar aqui, tá? Vou fazer esse buraco aqui, ó. O buraco da câmera escura. Não ficou perfeitinho não, mas tá bom. E aqui vai ser a imagem formada. A imagem daquele objeto que está de fora. Não. Invertida. Imagem invertida, tá vendo? E aqui você já viu que são dois triângulos retângulos semelhantes, né? Considerando aqui, ó, o ponto dele aqui, nesse pontozinho. Vamos puxar para cá só para a gente poder te mostrar onde é, ó. Tá vendo? Aqui, essa daqui é a distância da câmara escura até o objeto. Vamos chamar isso aqui de objeto, ó, tá? Vamos chamar esse pequenininho de imagem. Então, a distância até a imagem é essa. Aqui é o representado, certo? Não está excelente, né? Esse aqui, então, P é a distância do objeto à câmara e P' é a distância da câmara até a imagem formada lá no fundo, né? Que, obviamente, essa distância é a distância da largura da câmara. Então, com isso aqui feito, ó, o que nós temos na semelhança de triângulo? Observe que vamos dizer assim, esse cateto, né, daquele triângulo retângulo é igual a esse, assim como igual no caso, né? E esse igual a esse, tá? Então aqui eu tenho P, ó, e aqui eu tenho P'. Na semelhança de triângulo, eu posso dizer o quê? Em relação a isso, vou colocar P' primeiro. P' sobre P, em relação às proporções, ó, vai ser igual ao quê? Aqui a base, no caso o outro cateto. E como eu peguei P' primeiro, vou colocar aí, imagem, sobre objeto. E aí, com essa razão, eu consigo saber o tamanho da imagem ou o tamanho em relação ao tamanho do objeto para ver se cabe na minha câmera. Ou cabia, né? Hoje nós não precisamos disso mais, tá? Então aqui, esse aqui é o objeto, vou escrever aqui, O de objeto. Esse I aqui é da imagem, tamanho, né? O comprimento da imagem. Esse P aqui representa para todos os dados, né, da entrada lá, ó, o lado ou a distância da imagem até o orifício da câmera, mas o lado da câmera, obviamente, porque vai se formar a imagem no fundo dela. Mas nós poderíamos colocar como profundidade da câmera, né? Eu chamei de lado considerando a câmera como se fosse cúbica. Então vamos mudar isso aqui, vamos colocar profundidade, porque vai que ela não é cúbica, né? Ela é retangular. Vou colocar aqui a profundidade da câmera. E esse P aqui, o que é o P? É a distância do objeto à câmera. Até a câmera, que é o P. Feito isso, então nós temos essa relação, que é uma relação obtida por semelhança de triângulo. E aí vamos fazer um exercício sobre isso, um exercício bem simples, que é o que o fotógrafo antigo tinha que fazer, né? Ele tinha que, dependendo da distância, ele não podia tirar uma foto que a imagem não coubesse na câmera escura dele daquelas fotos antigas, né? Vou colocar aqui, ó, para você ter uma ideia, uma foto.
de 1,8 metros a 3 metros de uma câmara cúbica. Aqui eu resolvo o caso da câmara. Coloquei cúbica. De 15 centímetros de lado. Como é cúbica, né? A profundidade também é 15 centímetros. Tem qual a altura da sua imagem? Então veja bem, temos todos os dados para aplicar a relação, né, de igualdade das razões que nós vimos lá. P' sobre P, que é igual aí, que é a altura da imagem sobre qual que é a altura do objeto, ok? Então, o O, aqui ó, o objeto tem 1,80 m, ok? A imagem, a altura da imagem eu quero saber. P, que é a distância até a câmera, né? É de 3 metros. E a distância até o fundo da câmara é de 15 centímetros. Aí nós já vimos que isso não pode ficar assim. Por quê? Porque 15 centímetros, centímetros está diferente de metro. Vamos passar tudo para metro, vamos dividir 15 por 100, vai dar 0,15 metros, ok? Aí, feito isso, nós aplicamos então a relação que nós já fizemos. Ó. P' sobre P é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto. Então, o P' vai ser 0,15 metros dividido por P, que é 3 metros. Podemos dividir metro por metro aqui, ó. A resposta vai dar em metro também. A imagem, a altura da imagem eu quero saber, dividido por 1,80 metros, certo? Montando aqui, ó, na multiplicação que nós já sabemos, vai dar 0,15 vezes 1,80 metros, dividido por 3 metros. Você pode fazer a conta como você preferir, mas ela precisa ser mostrada na prova, né? Eu já fiz em casa. E aí nós teremos 0,09 metros. Se você quiser passar para centímetros, multiplica por 100 e você vai ter 9 centímetros, tá certo? Então fica aí a ideia das noções de razão e proporção na física. Por cima, mas para gerar um raciocínio para vocês.